Hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial sistêmica primária? A hipertensão primária é aquela que, com o passar dos anos, a gente vai vendo nossos pais, nossos avós ficando mais velhos e ficando hipertensos. Então, com o passar da idade, nossas artérias vão ficando mais rígidas e pode ocorrer o quadro de hipertensão arterial, que é uma hipertensão, uma doença crônica, né? Uma doença que tem tratamento, mas que não tem cura. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Toda essa sobrecarga faz o nosso coração trabalhar muito mais e ao longo do tempo, essa hipertensão mal controlada, ela pode trazer problemas para vários outros órgãos, como os olhos, os rins, o próprio coração, o cérebro e associada a outros fatores de risco como diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, história familiar, idade. Quanto mais avançada a nossa idade, maior o risco, podem trazer ainda mais complicações. Ela costuma aparecer a partir dos 40 anos, mas ela pode acontecer antes, a depender de alguns outros fatores, como tudo isso que a gente conversou, história familiar, sedentarismo, obesidade, alimentação muito rica em sal. Mas se ela acontece antes dessa idade, tem algumas outras coisas que precisamos pesquisar. Ou seja, o tratamento não é só tomar os antihipertensivos, e sim envolve uma mudança importante dos fatores ambientais, ou seja, do estilo de vida. Dieta, atividade física, cessar tabagismo, reduzir etilismo, controle de colesterol, de glicemia e muito mais. O meu grande desafio como médica nos dias de hoje é a aderência ao tratamento medicamentoso. Não é porque a pressão está boa que a gente pode interromper a medicação. Não é porque o paciente não tem sintomas que a gente pode interromper a medicação. Como falei, é uma doença crônica, muitas vezes assintomática. No momento que ela se torna sintomática, ela está na iminência de muitas complicações. Então, nós temos que prevenir que essas complicações aconteçam fazendo uso regular das medicações. Complicações mais graves da hipertensão, que é a via final das doenças cardiovasculares, é o infarto e o AVC. Mas, como eu falei, tem outro tipo de hipertensão arterial que vocês precisam conhecer, que é a hipertensão arterial secundária. Lembra quando eu falei sobre os pacientes com menos de 40 anos? Então, quando eu tenho um paciente que tem hipertensão desde cedo, quando eu falo menos de 40 anos, e desde cedo eu falo assim, 20 anos, tem paciente de 15 anos, 25, 30, e tem paciente que é refratário às medicações. Então, ele tá usando lá 4, 5 classes de medicações antihipertensivas e ela continua com pressão alta. Esses pacientes devem investigar hipertensão secundária. O que é isso? Hipertensão secundária a alguma coisa. Então, se eu trato essa coisa, eu trato o paciente. Então, é isso que a gente precisa investigar. São casos benignos e tratáveis, então por isso é tão importante procurar atendimento médico. Então é isso, pessoal. A hipertensão, ela é silenciosa, mas ela é perigosa também. Ela não avisa. Muitas vezes, quando o paciente que não faz acompanhamento percebe, ele já tem sinais graves e também tem complicações. Então, o ideal é fazer o diagnóstico precoce e cuidar desde o início. Se você mede sua pressão ela não fica no 12/8, no 12/7, no 11/7. Se você tem uma pressão próxima ou igual a 14/9 ou maior do que isso, você precisa de avaliação médica. Se você tem história familiar de parentes de primeiro grau, já tem mais que 35 anos, você precisa de uma avaliação médica. Com acompanhamento e tratamentos adequados, temos uma vida saudável, ativa e protegida.